Meus votos de muita paz a todos. Sempre uma alegria muito grande estarmos juntos para dar sequência aos estudos. Uma boa ideia essa de focar o autoconhecimento, porque o grande programa do cristão é essa autoeducação, a reforma íntima. E para você saber o que você precisa reformar em você mesmo, você tem que se conhecer. Então, nós vamos trabalhar com esse tema da meditação como ferramenta para esse autoconhecimento. E é importante a gente pensar, primeiro, o que é a meditação, porque há muita polêmica em relação a se meditação é prática a ser introduzida no movimento espírita ou se seria uma importação de outras filosofias, né, de outras práticas religiosas. Então, é uma prática milenar, nós sabemos disso. Nossos irmãos do Oriente, eles começaram muito antes da gente a focalizar essa prática e a ter essa habitualidade com essa prática. E eles têm um sistema todo próprio de fazer a meditação. Então, é uma prática simples, não é complicada de fazer. Também é fácil de ser aplicada, só que para nós do Ocidente não é uma coisa habitual, não é natural para nós. Então, a gente vai primeiro entender, como dizem os Espíritos, na questão 628 do Livro dos Espíritos, importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Esse deslumbrado tem um sentido bem específico nessa frase. O deslumbrado aqui é no sentido de, quando você chega num lugar que está muito iluminado, a luz é muito forte, você não enxerga direito. Já viram isso? Se a luz é muito forte, ao invés de clarear, ela dificulta a nossa percepção. Então, esse deslumbrado é nesse sentido. Se a luz for muito forte, você, ao invés de enxergar melhor, você vai ficar confuso, sem conseguir perceber. Então, importa que cada coisa chegue a seu tempo. Então, me parece que a prática da meditação está chegando ao movimento espírita num tempo certo, no tempo em que é possível nós compreendermos, até porque há muitas pesquisas que comprovam isso, que é uma prática que favorece o equilíbrio e a saúde. Então, é algo que é do nosso interesse desenvolver. Então, a primeira coisa que a gente quer entender melhor é a própria palavra, né? Meditar e meditação. Essas palavras, elas têm sentidos dicionarizados. E esses significados que nós vamos aqui compartilhar com vocês, eles vão nos mostrar que tudo que é proposto, tanto para o sentido de meditar, quanto para o sentido de meditação, tem a ver com o universo do nosso funcionamento na casa espírita. Por exemplo, meditar. O que o dicionário consigna em relação a esse verbete? O que significa? É um verbo transitivo. Ele vem do latim meditare. E tem vários significados. É sempre assim, o dicionário coloca 1, 2, 3, 4, são os sentidos possíveis para aquele verbete. Primeiro significado, submeter um exame interior, refletir profundamente sobre. Então, qualquer um que esteja habituado com o estudo espírita sabe que você não aprende espiritismo se você não submeter os conteúdos a um exame interior
se você não refletir profundamente sobre eles. Então, nesse sentido, meditar tem tudo a ver. No segundo sentido, estudar, ponderar, considerar. É tudo que nós fazemos também. No terceiro significado, pensar em executar, projetar. Então, você também meditar também tem esse sentido de um planejamento, de uma antecipação de algo futuro, que é algo também pertinente às nossas ações. No quarto significado, cogitar, especular, combinar. Então, para você estudar, para você conhecer, para você processar toda a ampla bibliografia espírita, você vai cogitar, você vai especular, você vai combinar, comparar. E no sentido como verbo intransitivo, o verbo meditar significa fazer uma meditação, refletir. E no sentido, nesse segundo sentido do verbo intransitivo, é que é um sentido mais ligado às práticas orientais. Atingir um estado de eliminação de pensamentos na busca de maior equilíbrio e harmonia cósmica. Então, os orientais, eles praticam o meditar com esse objetivo de buscar essa harmonia, essa coisa do equilíbrio interior, que também é algo que nós devemos perseguir, não é? E aí depois a gente tem aqui os vários sentidos da palavra meditação, que também é um vocábulo que veio do latim meditatio, e é um substantivo. Esse substantivo também tem vários sentidos. Primeiro, ato ou efeito de meditar, reflexão. Segundo, escrito que tem como tema um assunto filosófico ou religioso. O próprio texto também se chama meditação. Quando você escreve um texto explorando assuntos filosóficos ou religiosos, você está escrevendo uma meditação. Terceiro, oração mental. Quando você se interioriza e estabelece essa conexão com o mundo espiritual, num processo de evocação às forças superiores, é uma forma de meditação também. E é o quarto significado, técnica pela qual a mente fica vazia de pensamentos para que o espírito atinja um estado de harmonia cósmica. Que esse quarto significado também é mais atinente às práticas orientais da meditação. Mas como nós estamos percebendo, em todos os sentidos das palavras, tem a ver com a prática que nós desenvolvemos na casa espírita. E qual a importância dessa prática? Por que é importante? Uma coisa que nós devemos já, de uma vez, compartilhar. A prática da meditação, ela propicia disciplina mental. Isso é algo realmente que está conectado a essa prática. E essa disciplina mental é importante porque quando ela não existe, quando nós não temos disciplina mental, existem consequências que não são desejáveis. Por exemplo, dificuldade de concentração. Quando nós precisamos estudar, nós temos que concentrar. Quando nós precisamos participar de uma reunião de irradiação, nós temos que concentrar. Uma reunião mediúnica é impossível sem concentração. E quando a pessoa não tem disciplina mental, ela não consegue concentrar. Então, isso é muito importante. Segundo, baixa resistência ao assédio de mentes mais disciplinadas e nem sempre evangelizadas. E nós sabemos que há mentes encarnadas e desencarnadas que não são bem intencionadas. E essas mentes, muitas vezes, têm habilidades já desenvolvidas, têm um potencial de inteligência consistente e utilizam essas potencialidades no sentido negativo para influenciar
àqueles que se deixam subjugar. Então, a falta de disciplina mental nos coloca mais suscetíveis a essas influências. Fragilidade em manter padrões vibratórios elevados, criando afinidades pouco desejáveis. Então, vejam que a falta de disciplina mental nos torna frágeis diante desse universo ampliado que a doutrina espírita nos ensina a ver. Porque, normalmente, os nossos sentidos físicos não conseguem captar esse universo que se desdobra para além do que nós percebemos. Só que a doutrina espírita tirou os véus, veio revelar um mundo espiritual e mostrar que esse mundo não é um mundo à parte, é um mundo que está aqui imbricado com o nosso. Os seres espirituais, eles convivem conosco cotidianamente. E nós estamos nesse mar de ondulações e irradiações conectando mentes. Estamos sempre irradiando e sempre recebendo irradiações. Então, se formos frágeis e suscetíveis a essas influências, vamos ser verdadeiros joguetes na mão de inteligências mais poderosas e menos evangelizadas, né? Então, o que o Espiritismo nos tem ensinado sobre a meditação, sobre essa ferramenta? Primeira coisa é o ensinamento da questão 621, de que as leis divinas estão inscritas na nossa consciência. Todo ser espiritual, ao ser criado, ele já é criado com a potencialidade de atingir a plenitude que é o nosso alvo, a nossa meta. Mas o caminho tem que ser feito por cada um de nós. Nós é que vamos potencializar cada uma das virtudes que nós temos. E essas leis divinas, escritas na nossa consciência, elas vão nos balizar a caminhada. É importante nós entendermos que não estão escritas na consciência periférica. É esse o ponto que deve ficar para nós muito claro. Nós, quando encarnamos, nós expressamos uma personalidade que transita do berço ao túmulo. A consciência dessa personalidade é periférica, diz respeito a todo nosso papel na peça que atualmente está em curso, fazendo uma comparação com o teatro. Existe uma peça em curso. Nessa peça nós temos um papel. A personalidade, ela está representando esse papel, mas ela não é a individualidade. A individualidade é o espírito imortal, que já expressou outras personalidades antes e vai expressar outras depois. E é na consciência do espírito imortal que as leis estão escritas. Então, não estão na periferia. A personalidade tem acesso a muito pouco dessa consciência profunda. Então, sem sair dessa ilusão da persona, nós não penetramos esse universo ampliado de conhecimentos que o espírito já detém. Então, a gente saber que a consciência é estado de autopercepção, inclui atribuições cognitivas organizadas da atenção, do foco, da memória. É a capacidade de se perceber integralmente no aqui e no agora. Olha como essa definição de consciência vai nos falar da importância da ferramenta da meditação. Que a meditação é exatamente o exercício de você estar aqui, agora. Atenção a você, a esse momento, ao que está aqui no presente. E note você, qualquer momento que você estiver
com uma observação mesmo superficial sobre si mesmo, você vai perceber que seu pensamento ou está voltado ao passado ou está projetado ao futuro. Ele não está aqui e agora. Então, o exercício meditativo te coloca nesse momento e com o foco da atenção plena neste momento. É esse o exercício. Nós somos potências anímicas, quer dizer, nós somos almas cheias de potencialidades. E aqui nós vamos trazer a contribuição de Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Nós separamos 2 trechinhos do livro para mostrar, na orientação de Leon Denis, como é importante a meditação. Leon Denis diz assim: as preocupações de ordem material criam correntes vibratórias horizontais. Você, quando está no cotidiano, as suas correntes vibratórias estão na horizontalidade de todas as preocupações pertinentes ao mundo material. Então, essas correntes vibratórias horizontais põe obstáculo às radiações etéreas e restringem nossas percepções. Ao contrário, a meditação, a contemplação e o esforço constante para o bem e o belo formam correntes ascensionais que estabelecem a relação com os planos superiores e facilitam a penetração em nós dos eflúvios divinos. Olha que coisa importante que ele está falando. A prática da meditação é uma das ferramentas para você sair da horizontalidade e conseguir estabelecer uma irradiação na verticalidade, se colocando em condições de colher reflexos destas irradiações superiores que estão sempre se derramando sobre a Terra. Porque Deus é o Criador e Ele continuamente derrama bênção sobre a Terra. Jesus é o nosso governador planetário, está continuamente irradiando para todos nós. Mas se nós estamos na horizontalidade das trocas, nós não conseguimos colocar a condição de recepção desses eflúvios que vão trazer equilíbrio e saúde, equilíbrio psicológico, saúde física. O Leon Denis ainda diz o seguinte: a palavra é brilhante, mas degenera demasiadas vezes em conversas estéreis, às vezes maléficas. Com isso, o pensamento se enfraquece e a alma esvazia-se, ao passo que na meditação o espírito se concentra, volta-se para o lado grave e solene das coisas. A luz do mundo espiritual banha-o com suas ondas. Mais claro do que isso, não é possível, né? Para a gente compreender que a meditação é algo que é recomendado, tanto pelos espíritos que já trabalharam na sequência aí da codificação, os desencarnados e os encarnados. Mas nós trouxemos outras contribuições importantes. Olha a explicação de André Luiz. No livro Mecanismos da Mediunidade, o que André Luiz fala? O pensamento é a força que, devidamente orientada no sentido de garantir o nível das entidades celulares no reino fisiológico, quer dizer, o pensamento é uma força que pode ser orientada para garantir as células. Entidades celulares, que ele fala, são as nossas células. Nosso corpo é composto de milhões de células. Células são indivíduos vivos que prestam serviço à inteligência que é aqui encarnada. Então ele vai dizer, lhes facilita a migração,
ou lhes acelera a mobilidade para certos efeitos de preservação ou defensiva, seja na improvisação de elementos combativos e imunológicos ou na impugnação aos processos patogênicos. O que ele está dizendo? Que a consciência profunda, essa consciência do ser espiritual que somos, no processo meditativo, vai dirigir essas entidades celulares para desenvolver a imunidade do corpo. O nosso corpo é cotidianamente exposto a bactérias e vírus, cotidianamente. Mas o efeito desses micro-organismos no nosso corpo depende do nosso sistema imunológico. E quando o pensamento está bem dirigido, é possível a consciência profunda trabalhar na orientação de todo esse universo celular para que esse corpo se defenda dessas infestações e evite os processos patogênicos, quer dizer, os processos de doença. A gente vai pelo equilíbrio do pensamento, pela direção reta do pensamento, fazer todo um processo de conservação da nossa saúde. E eu trouxe a contribuição do Palhano também, que vocês devem ter trabalhado isso no livro da prece. O nosso companheiro Palhano, ele sugere que, antes de fazer uma prece, que a gente trabalhe 3 etapas: a quietude, a meditação e a vigilância. Então, isso antes de orar. Então, cada uma dessas etapas tem especificidades. Quietude é um estado de silêncio interior, de você conseguir esse momento de estar a sós consigo mesmo. A meditação é o processo de centramento da atenção no momento presente, no aqui e no agora. A vigilância é aquela atitude de observação atenta dos pensamentos que nos chegam. Então, Palhano diz assim: a meditação nos propicia esvaziar a mente de pensamentos desnecessários e inoportunos, e a ter condições de exercitar a vontade para pensar somente no que queremos. Aí já percebeu aí se você pensa só no que você quer, ou se você está pensando aleatoriamente em coisas que vão sendo sugeridas para você? Outra fala do Palhano importante: todos devem exercitar-se na meditação e na oração diárias. Na oração, alcançamos níveis superiores da espiritualidade. E na meditação, conseguimos a introspecção necessária para nos concentrarmos devidamente e conseguirmos parâmetros de quietude mental em benefício da nossa paz interior. Então, a palavra do nosso companheiro Palhano, ele, durante o período que ele esteve aqui conosco, ele trabalhou muito esses exercícios no laboratório mediúnico que a gente tinha lá na Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Eu tive a alegria de participar desse trabalho que foi desenvolvido durante a década de 90, no século passado, junto com o Palhano. Mas ficaram aí os livros dele, toda a bibliografia, ela trata desses temas tão importantes para a nossa caminhada, né? Então, a prática da meditação, ela vai fortalecer a nossa vontade. Aqui, contribuições de Emmanuel no Pensamento e Vontade e também do Hermínio Miranda no Diversidade dos Carismas. Diz Emmanuel: a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, que governa todos os setores da ação mental. É a maior das potências da alma. Então, nós, se acionarmos a vontade, nós podemos dar a direção que nós queremos a todos os nossos processos anímicos. Mas a nossa vontade não pode estar relaxada. Ela tem que estar fortalecida.
E exatamente os exercícios de meditação fortalecem a vontade. E o Hermínio diz assim: os mecanismos da intuição se desenvolvem com a prática habitual da meditação diária, na solidão e no silêncio. É uma coisa que a gente precisa, é esse tempo de silêncio, esse tempo de estar a sós consigo mesmo, para que você possa se exercitar. E ainda, por último, aqui a contribuição da Joana de Ângeles pela psicografia do Divaldo Franco no livro O Homem Integral. O autoconhecimento é o clímax das experiências do conhecimento e da emoção. Através de uma equilibrada vivência, a repetição da meditação todos os dias cria uma harmonia interior, capaz de resistir às investidas externas sem perturbar-se, por mais fortes que se apresentem. Então, o que a Joana está apontando para nós? Nós somos alvos de investidas externas. Essas investidas externas podem vir de encarnados, podem vir de desencarnados. São projeções de pensamentos e muitas vezes de palavras que nos tiram do equilíbrio. Então, essas investidas podem nos enfraquecer, nos fragilizar. Então, a Joana está dizendo que repetir a meditação todos os dias é esse antídoto para essa fragilidade. Então, a ferramenta deve ser usada todos os dias, né? A gente não deve fazer da meditação aquela prática esporádica, não. Nós deveríamos efetivamente nos aplicar em tirar um tempo do dia para essa prática. Só teremos a ganhar com isso. E aí a ferramenta, falamos da ferramenta, agora nós vamos falar como usá-la para o autoconhecimento. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 8, trata-se da lei do progresso. E a gente fica sabendo que o homem tem a força de progredir em si mesmo, por sua criação divina. Quer dizer, somos seres criados por Deus com toda a ferramenta possível necessária para o nosso crescimento. Essa força para progredir está em nós. É muito comum a personalidade transitória optar pela acomodação, pela estagnação. Se ela está no momento bom, sem conflitos, sem problemas, sem angústias, é muito comum querer manter essa situação e querer acomodar-se na maneira como está. Só que nenhum de nós pode se permitir esta acomodação, porque nós somos seres em trânsito. Não está programado paralisar-se no caminho da evolução. É preciso que nós estejamos continuamente buscando esse processo de crescimento individual. Essa força para progredir está em nós, mas está como ferramenta do espírito imortal. A personalidade, ela se adapta ao cenário do mundo, ela se ilude com as coisas do mundo. E a atenção nossa, ela é sempre despertada pelas mensagens espiritualistas que nos chegam. Mas, às vezes, a gente se faz de surdo a essas induções, a esses alertas, porque nós estamos bem como estamos, não queremos mudar, não é? Então, nós sabemos que a vida tem processos pedagógicos mais fortes para impelir a mudança. Mas se nós estivermos dispostos a caminhar com os nossos pés, nós não precisaremos dos empurrões da dor para caminhar, não é verdade? Então, como é que nós vamos fazer dentro desse projeto de autoeducação que pressupõe a necessidade do autoconhecimento? Como é que a gente pode usar essa ferramenta da meditação para buscar esse autoconhecimento?
Então, primeiro, aquela pergunta famosíssima, né, da questão 919, que Kardec fez. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Porque não podemos esquecer que no mundo ainda de provas e expiações, o mal tem larga manifestação. O mundo só vai ficar livre do mal quando for um mundo feliz. Nem no mundo regenerado não está livre do mal. O mal vai ter uma proeminência menor no mundo de regeneração. Então, essa atração que o mal ainda exerce sobre nós, como é que você resiste a isso? E como é que você encontra meios de se melhorar nesta vida? A resposta, todo mundo conhece, de Santo Agostinho falou com Kardec. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então, essa frase que é atribuída ao Sócrates, na verdade, Sócrates a repetia porque ela estava já inscrita no oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. É uma recomendação que diz respeito à nossa possibilidade de nos conhecermos como seres espirituais que somos, vencendo a periferia da persona, não é? Como que a gente faz isso? Aí o conselho de Santo Agostinho é o de fazer diariamente, antes de dormir, aquele tempo de passar em revista o seu dia, analisar o que você fez durante o dia. E aí você, analisando o seu dia, você deve fazer perguntas a si mesmo. E essas perguntas que você deve fazer, elas implicam você buscar os motivos que o levaram a agir. Não basta você passar o seu dia em revista apenas relatando fatos. É preciso você examinar a sua atitude e o que te moveu a agir como você agiu. Porque o importante é exatamente detectar o sentimento que te leva a agir. Essa identificação que é importante. Aí ele diz assim, é preciso avaliar as próprias ações e considerar a opinião dos outros. Aqui a gente fez um resumo em 3 pontos importantes, mas vale a pena ler a resposta na íntegra, porque ele dá detalhes. Aqui nós fizemos só uma síntese, que são 3 coisas. Primeiro, fazer a si perguntas a respeito desse período, examinando as suas ações, o móvel das ações, o que sentimento que te levou a agir como você agiu, e nesse processo não ignorar a opinião dos outros. Nesse particular, ele ainda faz um detalhamento interessante. Ele diz assim, que é para considerar a opinião dos inimigos ou adversários. Por quê? Porque os nossos amigos vão nos elogiar, né? Nossos amigos vão dizer coisas boas em relação a nós. Os nossos adversários vão fazer as críticas. E geralmente a gente não gosta de ouvir as críticas. Quando alguém nos critica, nós nos fechamos na defensiva e tentamos justificar a nossa parte, o nosso lado. Mas ao invés disso, nós devemos ouvir a crítica e pesar se tem sentido, se tem razão a crítica, para avaliar em que ponto nós podemos nos corrigir. Porque a nossa visão de nós mesmos, ela é sempre uma visão mais açucarada. Nós tendemos a nos justificarmos. Então, quando a gente fala também o adversário ou o inimigo, nós estamos falando de pessoas que são parentes, que muitas vezes o adversário programa uma encarnação na mesma família.
a programação dessa reunião em família dos adversários é exatamente com esse propósito, que é esse companheiro que é difícil, que nos aponta falhas. Ele é o nosso auxiliar, não devemos nos irritar com eles, não. Devemos ouvir o que eles têm a dizer e pesar, avaliar se tem sentido ou não tem sentido. Então, o Santo Agostinho diz assim para Kardec: justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Então, você vai pensar assim, poxa, se eu ficar fazendo isso todo dia, quanto tempo que eu vou gastar? Não, você não está gastando, você está investindo. É diferente gastar e investir, não é? Então, se você está investindo um tempo numa melhoria pessoal que é para a eternidade. Tudo que você melhora é um andar para frente que não retrograda mais. O espírito só avança, ele não retroage. Então, todo avanço que você fizer é para a eternidade afora. Então, se você gasta 15, 20 minutos, que são 20 minutos num dia, para você garantir esse passo a mais que vai ser um avanço para toda a eternidade. A partir de cada passo, nós vamos chegar à perfeição relativa que nos cabe, não é assim? Então, e aí eu trago uma parábola que tem muita coisa a ver com essa conversa que a gente está fazendo, que é uma parábola contada por Jesus, muito interessante. Mateus registrou no capítulo 13, versículo 44. É simples a parábola. Olha só, o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado por um homem que o escondeu. E, levado por sua alegria, foi vender tudo que possuía e comprou aquele campo. Olha que interessante. As parábolas que Jesus contava, ele usava elementos do cotidiano que ninguém desconhecia, todo mundo entende, né? Mas ele colocava um elemento inusitado. Sempre tem um elemento instigante na parábola, para fazer pensar. Então, ele está dizendo aqui, é semelhante a um tesouro. Todo mundo sabe o que é tesouro, né? A gente até representou ali um pote cheio de ouro. Logicamente, Jesus está se referindo a outro tipo de riqueza, mas a representação que é mais próxima de nós é exatamente esse bem material. Então, ele diz assim, o homem achou um tesouro que estava oculto no campo. E o que ele fez? Ele pegou o tesouro e levou para casa, que era o normal, natural. Você acha um tesouro, você pega esse tesouro e carrega para a sua casa. Mas não, ele escondeu de novo no mesmo campo. Não, vocês não acham estranho isso, não? Escondeu o tesouro no mesmo campo. Ele ficou tão alegre com esta descoberta que ele foi vender tudo que possuía para comprar aquele campo. Então, o campo não era dele. Ele achou um tesouro que estava escondido num campo que não era o dele. Ele não tinha propriedade do campo. Mas ele escondeu no próprio campo. E foi vender tudo que ele tinha para comprar o campo. Porque, sendo dono do campo, ele é dono do tesouro. É aí que está a instigação para a gente compreender o que Jesus está falando. Ele está nos remetendo a uma realidade abstrata. Existe uma riqueza à nossa disposição. Todo mundo pode achar esse tesouro. O tesouro já está disponível. Só que você precisa encontrá-lo e você precisa adquirir o campo em que está o tesouro.
Aí nós voltamos para esse tema que nós estamos falando aqui, da meditação. O que é a meditação? Meditação é olhar para si mesmo, é interiorizar-se. É uma viagem de autoconhecimento, não da personalidade. É a busca da individualidade que nós somos. O tesouro já está disponível. A lei divina está escrita na nossa consciência. É o tesouro. Não é algo material. Mas para você entrar em posse desse tesouro, você tem que comprar o campo. Qual que é o campo? É o seu próprio psiquismo. Você é alguém que não tem propriedade de si mesmo. Você não é dono de si. Você precisa ser dono de si. Para ser proprietário do campo, esse homem teve que investir tudo. Ele vendeu tudo que ele tinha. Isso significa você dar uma prioridade ao lado espiritual e não ao material. Material faz parte do caminho. Nós somos encarnados. Como encarnados, temos deveres em relação à família, em relação à comunidade em que vivemos. Nós temos deveres, mas nós não somos propriedade da matéria que nós julgamos possuir. Quando a pessoa foca a sua vida no lado material, ela se torna escravo daquilo que ela pensa que ele tem. Toda a sua vida está investida em manter bens, em ampliar bens, em enriquecer mais, em guardar os seus próprios bens. Olha onde você está investindo o que você tem. O que Jesus está falando? O que é material tem utilidade, porque nós estamos encarnados, mas não deve assumir preponderância sobre nós. Nós é que devemos administrar os bens e não os bens nos possuírem. Então, se você quer ser proprietário do campo, você tem que investir tempo, dedicação, constância em comprar esse campo, ser proprietário de si mesmo. Aí nós estamos falando aqui que a meditação é uma ferramenta para comprar o seu campo. É isso que o tema de hoje nos mostra. Quando nós aprendemos esse processo meditativo, nós vamos investir tempo e potencialidades nesse caminho de autoconquista, de autoconhecimento, de apropriação do que já somos. E o tesouro já está em nós. E quem consegue não precisa de mais nada. Vai conseguir gerenciar o seu caminho com absoluta paz interior. Quer coisa melhor do que isto? Então, o que a gente trouxe aqui para compartilhar? Como é que você compra esse campo? Aí tem um mapa do tesouro, né? O mapa do tesouro tem algumas ações que são importantes, que a gente se dispõe a fazer. Crie um tempo para você mesmo. Geralmente, a gente tem o tempo de trabalho que quem está ainda na vida do trabalho formal tem as 8 horas do dia no trabalho. Tem os horários de alimentação, tem os horários de higiene, tem os horários de compartilhamento com a família. Mas será que não dá para arranjar 15 minutos, 20 minutos? Crie um tempo para você. Esse tempo vai ser um tempo que você vai se recolher. É importante que você
encontre um lugar adequado para você se acomodar. Na sua própria casa, ou, se não tiver em casa, quem sabe, no centro espírita, né? Um espaço de recolhimento no centro espírita. Mas o ideal é na nossa casa, porque a prática deve ser diária. Então, nós precisamos de um cantinho na nossa casa para acomodar o corpo. Ainda temos corpo, não dá para desconhecer que o corpo tem necessidades e atendê-las. Tome consciência desse corpo e das tensões que você armazenou durante o dia. Geralmente, nós, pelo convívio e pelas preocupações do dia, nós tensionamos a testa, nós tensionamos aqui o maxilar, travamos o maxilar, nós carregamos o peso do mundo nos ombros. Temos geralmente essa musculatura pressionada. Quando você se acomoda e você consegue olhar, sentir o seu próprio corpo, você vai perceber essas tensões. E você vai poder trabalhar essas tensões. Então, o primeiro momento do mapa do tesouro é exatamente o controle do seu próprio corpo. Atenção com sensações. Você consegue dizer o que você está sentindo em cada momento? Dar um nome a essa sensação, a emoção que emerge em cada momento? Esse é o desafio. E aí você vai comandar os músculos para que eles relaxem. Cada ponto, você presta atenção. Se você tiver dificuldade de prestar atenção, faça o contrário, tensione mais. Fecha franza a testa e depois solta. Trava os dentes e solta. Tensiona e solta, para você ver a diferença entre um estado e outro estado. Essa é a ordenação primeira, né? Você vai comandar os músculos para que relaxe. Como que você vai fazer isso? Você pode fazer em qualquer posição, mas recomenda-se sentar-se. Porque às vezes a pessoa vai fazer isso deitada e acaba dormindo, né? Às vezes está no cansaço do dia, relaxou, dorme. Então, faça sentado. Sentado de uma maneira que você mantenha uma linha aqui, uma linha mais reta entre esse centro de força, que é o da cabeça, o coronário, e o centro de força da base, que é o genésico. São 7 centros de forças alinhados aqui, ó. André Luiz fala sobre isso no Evolução em Dois Mundos. Coronário, cerebral, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico. Eles são alinhados. Se você mantém a sua coluna ereta, esses centros estão alinhados. Você observa assim, se as orelhas estão alinhadas com os ombros, se os ombros estão alinhados com o quadril. Se isso estiver acontecendo, você está com os centros de força no alinhamento. Esse alinhamento favorece a circulação das energias perispirituais. Você sabe que o perispírito, esse corpo energético, ele se liga a todas as células do corpo físico. Esses centros de força estão relacionados com plexos nervosos no corpo. Então, quando você faz o alinhamento e permite a circulação sem obstáculos das energias perispirituais, todas as células do seu sistema nervoso estão se harmonizando. Isso vai gerar calma, bem-estar, você vai se sentir muito melhor. Só de fazer esse relaxamento, isso já vai ser um estímulo para um sentimento de tranquilidade.
e depois você deixa a sua mente solta e observe os seus próprios pensamentos. Aí vai começar a meditação. Até esse ponto, você está preparando o seu corpo para a meditação, percebe? É o mapa do tesouro. A meditação vai começar no momento que você conseguiu esse alinhamento, esse relaxamento, e aí você se coloca na posição de observador dos seus pensamentos, a direção dos seus pensamentos. E começa a identificar esses pensamentos e deixá-los ir. Não apegue, não se apegue. Porque se você pegar o pensamento, ele emenda no outro. A mente funciona assim, no encadeamento contínuo de ideias. Você tem que observar e deixar ir. E faz esse exercício durante uns 10, 15 minutos. Isso é meditação, simples assim, mas não tem sido fácil. E como não tem sido fácil, na Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, na gestão atual, o Departamento de Orientação Mediúnica, a área da mediunidade, que está sob a coordenação da Marina Médici, foi criado um projeto de meditação espírita, inspirado na contribuição do Palhano. Palhano falava da meditação espírita, que na verdade é uma forma de reflexão que você pode fazer a partir da leitura de um texto. Se você pegar um texto, ler o texto e conseguir ficar refletindo sobre o texto, você vai fazer meditação reflexiva em torno de um tema espírita. Então, esse programa, Meditação Espírita, está disponível no canal do YouTube da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. É uma proposta de apoio a quem deseja começar essa caminhada de relaxamento e meditação. Porque o ideal da meditação é você não precisar de orientação nenhuma. Você, sozinho, consigo mesmo, fazer esse processo de relaxamento físico e observar seus pensamentos, fazer o silêncio interior. Mas como é muito difícil, porque não temos hábito, a meditação espírita, que são podcasts que a Federação está disponibilizando, pode ser um meio auxiliar para você começar essa caminhada, tá certo? Então, vocês vão ter vários podcasts já gravados. Os 3 primeiros são orientativos. É um gravado pelo Eliomar, que fazia parte desse projeto. O outro é gravado por mim e o outro pela Marina. Então, são 3 orientações. E no quarto já é a proposta da meditação. Nós estamos usando como fonte de meditação reflexiva o livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Então, a gente faz o comando de relaxamento, faz a leitura, faz a reflexão e depois a gente faz uma prece. Cada podcast deve ter a duração de 10 minutos. Então, é um recurso auxiliar para aqueles que quiserem se iniciar nesse projeto. Que fique aqui para nós bem, assim, firme na nossa lembrança, o pote do tesouro, a riqueza que já está disponível porque está dentro de nós. Mas o fato de que ainda não temos propriedade do campo, nós precisamos ter propriedade de nós mesmos, nos conhecermos em profundidade, como seres espirituais que efetivamente somos. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, e eu desejo sucesso nessa caminhada, porque vale muito a pena, pela nossa saúde física, pela nossa saúde psíquica, pela nossa saúde espiritual.
Que Jesus nos abençoe.